podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Muitas pessoas já ouviram falar de varizes, mas poucas provavelmente entendem a sua causa e o potencial que têm para se tornar num problema grave de saúde. Um problema que é possível tratar sem dor. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. As varizes afetam cerca de 40% da população feminina e 25% da população masculina. Isto é já uma injustiça, que eu não sei se gosto muito. Bom, muitas vezes evoluem sem sintomas e nem sequer são uma fonte de problemas, mas quando se complicam, pode ser mesmo preciso recorrer ao tratamento cirúrgico. Eu fui à internet e googlei a palavra, encontrei bastante informação. Há muitas coisas sobre o tema, não sei se são todas boas. Boa informação. Por exemplo, descobri que as varizes ocorrem quando as válvulas das veias são incapazes de fechar. Quando isso acontece, o sangue, que deve ser movido em direção ao coração, volta para trás e acumula-se nessas mesmas veias, tornando-as progressivamente mais dilatadas e tortuosas. É isto que causa dor nas varizes, não é, Dr. Mário? O Dr. Google informou-me bem desta vez? Sim. Genericamente, simplista, mas em termos gerais, sim. Está correta a informação. Sim. Desta vez acertou. Já vai explicar-me tudo com mais detalhe porque eu tenho que o apresentar, não é? Mário Marques Vieira, como já devem ter percebido, é médico, é especialista em cirurgia vascular e está connosco no Hospital da Luz, Vila Real. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Sei que o seu dia tem sido complicado, consultas umas atrás das outras, mas muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite. Este também é um serviço que fazemos aos nossos doentes, exatamente, não é? E portanto é ótimo poder estar connosco. Bom, vamos lá então ao detalhe, que eu lhe disse há bocadinho que não me queria já, mas que agora quero. O que é que são as varizes? São diferentes dos derrames ou um derrame vai evoluir para uma variz? Variz. Como é que surgem? Vamos começar por aqui. Sim, espero que a voz não me atreiçou hoje, por causa destes períodos prolongados de consulta. Mas a verdade, e partindo um bocadinho daquilo que falou o Dr. Google, essa informação é genérica, mas na realidade é mesmo isso. Okay. As varizes não são mais do que veias normais, que eram normais, e devido a alguns mecanismos que podem ser mecanismos adquiridos ou mecanismos já genéticos, essas próprias veias vão perdendo a sua capacidade da parede e vão dilatando com o tempo. É verdade que muitas das vezes nós temos tendência a separar as varizes, aquilo que são as varizes superficiais e os derrames, para as varizes mais tronculares, aqueles papos externos, ou até o que se fala muitas vezes na gíria das varizes internas. Sim. Tudo isso são fases diferentes, provavelmente do mesmo problema, tudo são varizes. Mas varizes são sempre um problema, ou seja, são sempre alguma coisa que não pode ser mais ou menos complicado, com mais ou menos riscos, com mais ou menos gravidade, que exigem observações e orientações específicas em cada um dos casos, mas são varizes, desde um pequeno derrame até uma insuficiência troncular de algumas veias que nós já falámos muitas vezes como veias safenas, que é comum os doentes hoje em dia já ouvirem este termo, mas na realidade são varizes. É uma doença vascular? É uma doença vascular. Okay. Vascular é um universo enorme de doenças. Naturalmente. Esta é uma área de toda a área vascular, é claramente a área onde a prevalência e incidência de doença é maior. Okay. Eu disse 40% das mulheres, achando injusto isto, não é? E 25% dos homens. As mulheres são, portanto, uma população de risco. O que é que são grupos de risco para esta doença vascular? Se disse 40, está aí muito por baixo. Oh meu Deus, então ainda fico mais deprimida. A verdade é que nós podemos classificar a doença em diferentes graus, e falámos há pouco na questão das varizes. Aquilo que é o nosso termo de doença venosa crónica, que são todos os tipos diferentes de doença, podem atingir 90% das mulheres. Obviamente que desses 90%, aquilo que são o grupo precisará de uma intervenção um bocadinho mais agressiva, seja métodos cirúrgicos ou não cirúrgicos, deverá estar nesta percentagem, 30% a 40%. Okay. Nos homens um pouco menos. Pode haver aqui também algum viés pelo facto dos homens não olharem tanto para as suas pernas. Muitos deles acabam por nem fazer a depilação e nem notam muitas vezes que têm algumas varizes. Então vêm em estadios muito mais avançados, habitualmente. Mas
há alguns fatores, no caso das mulheres, que são fatores, obviamente. Pois eu ia lhe perguntar agressores. porquê as mulheres. Fatores agressores. Não digo que sejam fatores de agressor, mas fatores de predisposição da própria veia para a dilatação. Nós temos alguns fatores que nós conhecemos, toda a gente ouviu falar da questão genética, de qualquer pessoa que tenha varizes. De certeza absoluta que tem alguém na família que já teve. Uma mãe, uma avó, uma tia. Eu próprio sou filho de uma pessoa São com varizes. 90% das mulheres, é inevitável. As mulheres têm filhas e, portanto, Agora, a coisa claro prossegue. que desses 90, se pensamos que 50 têm formas mais ligeiras e muitas das vezes mantêm a forma ligeira desde o nascimento até ao óbito. Nunca chegam a atingir estadios mais avançados que necessitem de cirurgia. Pronto. Mas a verdade é que, no caso, as mulheres estão predispostas a outro tipo de fatores, que são fatores de risco, nomeadamente as alterações hormonais, os ciclos menstruais, esta conjugação de estrogênio e progesterona, que por si é um fator que predispõe à dilatação dessa veia e alteração da estrutura da parede da própria veia, e também a gravidez. A gravidez em si é um fator que é conhecido, apesar de poder ter vários mecanismos, alguns deles que... Mas também por razões de hormonais, por alterações hormonais? Tudo. Hormonais, aumento de volume, a própria pressão dentro do abdômen, o aumento da pressão do feto dentro da barriga. Isso faz aumentar a pressão dessas veias que se transmite depois para as pernas, e se a veia já tiver em si algum defeito estrutural, mesmo que visualmente não se consiga identificar, é muito mais provável desenvolver varizes no contexto pós-gravidez. E no caso específico das mulheres, esses são os dois fatores principais que as diferenciam um bocadinho dos homens: a questão hormonal e a própria gravidez. Daí a percentagem. Portanto, o género claramente é um fator de risco, já percebemos. Género é um fator de risco. Há outros, a idade. Muitos fatores de risco. Sim. Já percebemos também a hereditariedade, estilos de vida. Estilos de vida, condições atuais. A lista dos fatores de risco é uma lista que ocuparia provavelmente uma folha A4, só para ter ideia. Há fatores que nós consideramos fatores adquiridos, os hereditários. Há patologias de base, doenças de base que podem levar ao aparecimento de varizes, doenças inflamatórias, autoimunes, doenças obstrutivas, os próprios coisas mais graves como tumores e afins, obviamente que não é essa a primeira causa. E depois são aquilo que são os fatores de risco adquiridos. O passarmos muito tempo de pé, o sedentarismo, a falta de movimentação, muitas vezes, mesmo que não esteja de pé, o estar sentado na mesma posição durante bastante tempo, ou seja, a falta de circulação venosa, o aumento de peso. E vou reforçar a questão do aumento de peso, porque é uma evidência que tem vindo muito a ser explorada. Muito evidente. E tem vindo a ser explorado como uma das principais causas do reaparecimento de varizes, que é aquilo que os doentes têm muita preocupação quando são tratados, é de voltar a ter varizes novamente, e têm um medo a isso, e é normal ter, porque isso é uma doença crónica. Isto evolui com o tempo, e o grau de evolução é diferente de doente para doente. Há doentes que não evoluem, outros evoluem muito rapidamente. Agora, para nós percebermos bem, e já me disse que isto é uma doença, já me disse que isto tem diferentes níveis, no fundo, de gravidade, mas porque é que é uma doença e o que é que no fundo, é assim, há muitas coisas que também está cá, não me chateia, não... Claro. Agora, porque é que é uma doença e porque é que é importante tratar? Claro. Depois já vamos aos sinais de alerta, etc. Mas eu acho que a primeira mensagem tem que ser... A mensagem porque é que isto pode ser grave. Exato, porque é que isto tem que ser um ponto de alerta. Isto é um ponto de alerta, primeiro por este fator, de ser um fator... É uma doença crónica e que evolui com o tempo. Não é uma doença que nós possamos dizer que se estabiliza a partir do momento em que se inicia um conjunto de medidas, e quando falo medidas, falo mesmo em cirurgia. Ok, mas evolui para coisas muito graves, tem riscos. Poderá começar apenas com o desenvolvimento de varizes. Nós temos uma classificação de 6 graus, em que, tendo a ideia, o primeiro grau um aparecimento dos tais derrames, o segundo grau são varizes papos de fora, mas começamos a entrar naquilo que é o perigoso: inchaço, pigmentações da pele, atrofias da pele muito atrofiada, em que perde quase a gordura da perna e funciona quase como uma garrafa de champanhe invertida, e o desenvolvimento de essa atrofia que parece quase couro, a pele dura, e essa pele que já não é a pele original, que perde a sua elasticidade e a capacidade de resistir às agressões, passa para os estadios 4 e 5, que são os estadios em que o risco de desenvolvimento de feridas é enorme. E não estou a falar das tromboses. Pois, portanto, e não é estou mesmo a falar preciso estar com atenção. Então, exatamente. Estar atento a quê? Quais são os sinais de alerta para isto está a ser preocupante, tem que ir ao médico. Começando logo pelo início,
Nós temos 90% da população com alguns sinais indiretos e nós conseguimos identificá-los. Algum inchaço ou edema no final do dia, o aparecimento de ramos superficiais, esta nossa história familiar. Isso é cumulativo? Isso é cumulativo. Portanto, não chega eu ter uma história familiar ou não chega eu ter um pequeno derrame na perna. Sim, mas se tiver uma história familiar pesada, é recomendado, mesmo que não tenha sinais ou sintomas, fazer pelo menos um check-up. Não custa nada. 20, 25 anos, uma fase inicial, não interessa ou não é tão jovem quanto isso. Exatamente, não é preocupante fazer uma avaliação, faz uma ecografia, que é o método de imagem mais comum e é não invasivo e rápido, claro. E consegue saber, estou bem neste momento, então vou trabalhar a partir daqui. Mesmo para programações de alguns atos, nomeadamente como a gravidez, pode ser importante. Eu tenho uma história familiar pesada, então não me custa nada, vou fazer um check-up. E esse check-up, tal como vai fazer muitas vezes um check-up, umas análises sanguíneas, um eletrocardiograma. Certeza que a maior parte das vezes que fazem um eletrocardiograma não o vai fazer porque já tem uma arritmia cardíaca, uns sinais típicos de infarto. Os seus colegas obstetras, por exemplo, estão despertos para esta... Começam a estar cada vez Isso mais. É muito importante. E eles estão despertos agora com uma outra área que é algo que está entre aspas, a entrar neste mundo das varizes, porque há um grupo de doentes que eram tratados várias vezes com recidivas muito precoces, com reaparecimentos precoces, principalmente a seguir à gravidez, e que se começou a perceber que uma percentagem boa desses doentes, poder a quase 30%, essas varizes aparecem porque têm varizes já na parte mesmo uterina. Interiores. Eu que sou a falar das varizes uterinas durante a gravidez, e parte desses doentes que voltam a ter varizes nascem porque essas varizes uterinas drenam pelo pele abaixo até aos membros. E então os obstetras, muito trabalho, e o Hospital da Luz tem feito um trabalho muito importante nesta área da interação com os outros serviços, na criação de protocolos, de maneira a que se faça um diagnóstico o mais precoce possível, já mesmo na consulta da obstetrícia. Muitas vezes conseguimos ter doentes que nos são referenciados porque tiveram o parto, fazem o seu exame ginecológico no pós-parto e conseguem identificar varizes uterinas e varizes nos membros inferiores. Obviamente, naquele momento pós-parto imediato nós não fazemos nada, claro. Aguardamos uns meses, habitualmente um ano. Ao fim de um ano é avaliado o doente novamente, continuam a ter varizes periuterinas à volta do útero, muitas vezes já com sintomas dos membros inferiores, e os obstetras são os primeiros, às vezes, a nos encaminhar os doentes exatamente para um diagnóstico e uma avaliação fundamental. E é isso, por exemplo, que são as chamadas varizes internas? São esse tipo de coisas? O termo varizes internas são tudo aquilo que nós não vemos. O mais comum, a relação mais comum das varizes internas são para as veias safenas, que não estão na parte uterina. São veias que nascem habitualmente ou na zona da virilha, numa ligação que existe ao sistema profundo, porque estas varizes fazem parte do sistema superficial, que é 20% do nosso sistema venoso das pernas. A terem atenção, que é uma das perguntas que nos fazem muitas vezes, é: ok, doutor, eu tenho varizes, vou ser operada, tiro essa variz, e por onde é que passa o sangue? Sim. Essa é muito comum. E este sistema é 20% da circulação venosa. Isto é uma rede interligada, é como um polvo. Nós conseguimos, tirando uma veia que está doente, o sistema readapta-se e recircula para os outros sistemas que estão normais. Nós não podemos é ter lá a variz, porque ela está a causar como falou há pouco do Dr. Google, está a causar uma incompetência na circulação. Nós temos que a melhorar para que não tenha as complicações. As varizes internas são atribuídas a estas safenas, que são as veias mais internas, mais grossas, que habitualmente, quando começam a ficar as tais dilatadas, começam a dar os primeiros sintomas de peso, de cansaço e de inchaço. Numa fase mais avançada, dão as tais varizes tronculares e aumentam os riscos de tromboflebite, de trombose, e em casos muito avançados podem dar mesmo lesões da pele e até mesmo as úlceras varicosas, num estadio mais avançado. Demora muito tempo uma variz a complicar-se? Pode demorar 1 mês ou 40 anos. É difícil. Esta doença é uma doença muito heterogénea em termos de evolução. Todos os doentes são diferentes. Não há nenhum doente igual, apesar do padrão poder ser igual, mas um doente não são só pernas, não são só veias. Todos eles têm cargas genéticas, fatores diferentes, e há doentes que desenvolvem ou que descobrem o seu primeiro episódio em que descobrem que têm uma doença venosa é por um episódio de trombose, de uma flebite, em que depois descobrem que têm a flebite, fazem um estudo e descobrem que têm estas varizes internas, como há doentes que têm evoluções muito lentas.
Há doentes que nós só avaliamos a primeira vez quase aos 50, 60 anos. Ou seja, tem formas, apesar de ser evolutiva, é uma forma evolutiva um pouco mais benigna, o que também nos dá um bocadinho mais de tranquilidade no tratamento. Quer dizer que se o conseguimos tratar de forma eficaz, é provável que esse doente, essa pessoa, que tenha um prognóstico melhor a longo prazo do seu tratamento. O que é que me deve levar à sua consulta? A dor? Eu saber que na família há? Qual é o meu Deve confiar em nós meu para começar. tinoni? Não, claro, mas eu antes de chegar a si, eu tenho que ter aqui um sinal qualquer no meu corpo. Eu penso que neste momento, eu percebo claramente a pergunta, mas estamos num ponto em que felizmente já existe alguma formação social, Consciência. uma consciência nessa área. Por isso acho que se alguém deve vir quando necessita, que tem que vir. Isto parece um bocadinho uma resposta redundante, mas há pessoas que se sentem mais confortáveis a fazer o tal check-up, que não é uma recomendação de nível 1, ou seja, a avaliação deve ser sempre num ponto em que já existe um sintoma, variz visível, inchaço, dor, cansaço, peso. A maioria é neste ponto. Ok. É isso. E o tratamento tem que ser sempre cirúrgico? Quer dizer, quando se chega aí, alguém tem esse leque de sintomas para ter uma primeira abordagem para um diagnóstico, etc. O objetivo, pelo menos do grupo vascular especializado, é tentar que nunca seja cirúrgico. Ok. Claramente cirúrgico. Claro que o principal tratamento da doença venosa é um tratamento crónico, é um tratamento conservador. Nunca devemos partir para um tratamento cirúrgico sem garantir que o doente que se adapta e que escolhe este caminho do tratamento conservador. Medicamentos? Nem vou tanto por aí. A mudança de estilo de vida. Muitas vezes há alguns fatores associados. E nós estimulamos muito a realização de desporto, de perda de peso, de serem pessoas ativas. Complementamos a partir daí com alguns fármacos, chamados fármacos venoativos, que não vou falar no nome de nenhum, mas Certo. é conhecido, basta ir à farmácia, que há vários, uns com mais ou menos evidência, mas há vários. O que é que fazem? Eles basicamente têm um efeito anti-inflamatório sobre a parte venosa. Diminui este tal inchaço, a inflamação da própria parede, e esta diminuição do inchaço e da inflamação da parede reduz os sintomas, porque os sintomas do cansaço e do peso é devido a este inchaço dos tecidos, e o inchaço é causado devido às varizes. Claro. Quando o tratamento conservador, que pode incluir também terapia compressiva, as tais meias elásticas, podem ter vários graus, que é sempre um problema conseguir a adaptação, mas que em alguns casos tem um efeito muito importante. E ao realizar o tal estudo de diagnóstico, identificamos varizes importantes, tais varizes tronculadas ou internas. Aí o tratamento cirúrgico tem a grande vantagem de poder garantir o melhor prognóstico a longo prazo, resolver aquele problema naquele momento e garantir que o doente volta a ter o seu sistema vascular compensado, de maneira a que a sua doença pare de evoluir naquele momento. E se houver realmente uma insuficiência importante, o tratamento cirúrgico deve ser sempre considerado. Isto já está claramente demonstrado nas nossas recomendações europeias há muitos anos, em que a partir do momento que há insuficiência troncular e o doente tem sintomas específicos, deverá ser considerado exatamente para parar a evolução da doença e para evitar os tais riscos que nós conversamos: ulcerações, pigmentações, tromboses. Certo. Isso sim. Como é que é o tratamento cirúrgico? Exige um internamento pesado? É uma coisa, enfim, que pesada do ponto de vista da invasiva? Enfim, como é que explica-me lá o que é que... Para lhe ser sincero, eu odeio o termo cirúrgico nesta área venosa. Pronto, mas enfim, temos de falar. Sim, claro. O termo cirúrgico é uma palavra muito Nós estamos sempre a ouvir dizer as pessoas dizer vou operar as varizes. Isso. Mas infelizmente, e se calhar um pouco pelo historial prévio, é sempre o termo cirurgia está muito relacionado à cirurgia clássica, a pesada, a antiga, dos cortes grandes. Sim, mas nós hoje sabemos que a cirurgia ambulatória e as coisas mudou completamente. Isso é verdade. O tratamento cirúrgico e esse tratamento clássico que nós estamos a falar hoje em dia já praticamente não é utilizado, pelo menos nas nossas unidades.
Temos há mais de 10 anos implementado um conjunto de técnicas minimamente invasivas. E volto a dizer, as nossas recomendações europeias desde 2022 dizem que deve ser sempre aplicada essa técnica minimamente invasiva, que inclui radiofrequência, laser, espumas, colas. O mais importante não é adaptar o doente à técnica, é adaptar a técnica ao doente. Escolher aquilo que é o menos invasivo para o doente, com melhor recuperação e melhor capacidade de resolver o problema naquele momento. Conseguimos hoje em dia fazer isto com tratamentos em ambulatório, que têm alta no próprio dia. Esta questão do sem dor, eu percebi que era muito recorrente, porque exatamente. a dor é de facto um sintoma muito impactante para quem exatamente. tem esta Posso doença. dizer que a grande maioria dos doentes, neste pós-operatório, tem alta com fármacos anti-inflamatórios e uma grande porcentagem deles não toma sequer um único comprimido no De pós-operatório. repente deixou de ter dor. Deixou de ter dor. E isto, obviamente, que não é só devido à melhoria da sua doença, também tem a ver com as tecnicamente invasivas. Técnicas como o laser ou radiofrequência, que nós fazemos muito cá, à medida que vamos fazendo o tratamento, é também injetado um conjunto de fármacos que permitem que o doente não tenha dor. E é uma vez, são várias sessões. É uma vez. Numa sessão única conseguimos tratar as varizes internas, as varizes externas, e conseguimos, com esta técnica pouco invasiva, colocar o doente a caminhar. O doente sai a caminhar. O doente sai a caminhar, tem apenas recomendação de nas primeiras 48 horas ter um estilo de vida um bocadinho mais calmo por casa. Não é recomendado que esteja 1h30 a cozinhar, por exemplo, mas consegue às 72 horas voltar à atividade normal. Obviamente que precisa de alguns cuidados, precisa da nossa avaliação precoce, precisa de utilização de terapia compressiva com a meia elástica para evitar o desenvolvimento de alguns hematomas. Obviamente que depende de doente para doente. Um doente que tenha muitas varizes provavelmente terá um bocadinho mais tendência a fazer algumas pisaduras, e um doente que venha numa fase muito inicial bastará fazer uma técnica deste estilo, pode ser até com anestesia local. E depois disso, uma mudança nos hábitos, nos comportamentos, faz com que esse tratamento acabe com a doença. Foi definitivo? Esse tratamento controla a doença naquele momento. Ou seja, sendo uma doença crónica e evolutiva, o que acontece é exatamente isso. Naquele momento é identificado uma patologia, ou seja, uma insuficiência de um território, e isso deve ser logo corrigido. Volto a dizer, e agora o que eu estava a afirmar em termos de estadia é muito importante, e voltamos ao início da nossa conversa. Venham sempre uma fase mais inicial, porque aí conseguimos, com técnicas muito pouco invasivas, resolver o problema com uma recuperação muito rápida, sem repercussões. Não há pontos, não há uma linha, não há pontos. A técnica sem pontos. E depois é preciso fazer um acompanhamento regular habitualmente, da situação? Sim. Fazemos um acompanhamento muito precoce nos primeiros dias, para avaliar se está tudo bem. No pós-tratamento. Mas e depois a manutenção? Fazemos uma avaliação no primeiro mês, exatamente para identificar se está tudo bem, se não há aqui necessidade de fazer mais nenhuma técnica, um cremezinho ou afins. Habitualmente nessa altura o doente já não usa a meia, e após esse período é implementadas as tais medidas conservadoras que falava, e vamos fazendo uma avaliação regular, que pode ser dependendo do estadio, meio ano, uma vez por ano, porque alguns destes doentes depois progridem para a segunda fase de tratamento, que é a escleroterapia, que é a tal secagem de varizes, que pode ser com o intuito de também corrigir alguns graus de insuficiência, que algumas vezes nós não conseguimos tratar cirurgicamente, mas conseguimos secá-las no nosso consultório, de uma forma muito banal. Ou então, em termos estéticos, também queremos melhorar visualmente o aspecto. E com essas técnicas de esclerose, que pode ser líquida, espumas, lasers, mas hoje em dia temos todas estas armas que podemos combiná-las, melhorar também a nossa saúde visual e estética, que cada vez está mais associada também à saúde mental. E é algo que se tem falado muito, que é um doente com derrames, sem varizes internas, não é um doente? Não, é um doente. E é um doente que sofre com aquilo. Nós temos, enfim, a ideia que eu tenho é que isto é uma coisa banalíssima, enfim, precisando de ser tratado a partir de uma determinada fase, mas que é uma coisa banal. Mas imagino que haja coisas estranhíssimas à volta disto. Qual foi o caso mais estranho e mais surpreendente com que se cruzou? Sim, se calhar o caso mais estranho. Falou há bocadinho das grávidas. É estranho demais, provavelmente não iria tanto por aí. Aquilo que eu encontro mais, e vou dividir os dois casos mais comuns, porque é algo realmente muito recente, e mesmo alguns colegas meus não têm ainda a noção disto.
tem a ver com dois padrões diferentes. Este quadro das tais varizes uterinas, que realmente tal síndrome de congestão pélvica, se for ao Dr. Google e colocar síndrome de congestão pélvica... Não volto, porque mas já conversei com esta área é interessante, é super interessante. E se alguém tiver essa curiosidade, é super interessante. Não, eu convido outra vez para um podcast. Pronto, e vem cá falar. Podíamos estar aqui 2 horas a falar sobre muito isso. Bem. E vários estão. Porque realmente é uma área que nós não conhecemos e percebemos que hoje em dia há tratamentos minimamente invasivos muito simples para isto. A unidade em que nós estamos neste momento tem alta especialização nesta área, com protocolos específicos, por isso é que eu volto a reforçar. Existe outra área também, que é aquela que me preocupa mais, que é as doenças obstrutivas profundas. As tais veias muito internas, que levam ao tal 80% de sangue, a veia femoral, a ilíaca, que muitas vezes na gravidez desenvolvem fenómenos ou de atrofia ou até de trombose, umas tromboses venosas profundas que passam despercebidas durante a gravidez, porque nós estamos inchadas. Vocês estão inchadas e não se percebem muito, acham ou pensam que é da gravidez, e são fenómenos de trombose muitas vezes que acontecem muito na perna esquerda e que levam ao fim de 5, 10, 15 anos, habitualmente será a partir dos 10, 15 anos, ao desenvolvimento de complicações importantes, varizes recidivantes, pigmentações da pele e até úlceras. E um dos casos que mais me preocupou foi exatamente esse. Uma jovem, na casa dos 20 anos, com um quadro de varizes importante recidivante, já ia na 3ª cirurgia. Meu Deus, sim. E só conseguimos perceber, já com uma pele pigmentada junto ao tornozelo, já com períodos que parecia quase que drenava líquido. Quem estaria a desenvolver uma ferida. Com 20 anos, mesmo. Com 20 e tal anos, exatamente. Não me lembro se seria 24, 25, mas nessa casa tinha tido já um filho. E a verdade é que faz a primeira cirurgia, faz a segunda, é proposta para a 3ª e entra neste quadro de então quando é que eu vou parar com isto? E é aí que decidimos, vamos começar do zero. Estudar o assunto. Vamos fazer conta que não conheço lado nenhum e vamos começar do zero. E identifico e acabo por receber nessa fase, começo o estudo. E é aí que nessa história da gravidez fiquei com a perna muito inchada, fiz umas injeções na barriga, aquilo até passou, mas esta perna sempre me doeu um bocadinho, não consigo fazer umas caminhadas muito longas. E quando fizemos o estudo, identificámos que ela tinha uma doença de May-Turner, outro termo pomposo da parte da cirurgia vascular, e que esse aperto da veia principal ao nível da barriga levou a uma trombose profunda. E essa trombose tornou-se crónica, levou a um bloqueio da circulação da perna esquerda e as varizes apareciam porque o sangue não conseguia sair da perna. E então estavam a dilatar todo o sistema. A partir do momento que conseguimos identificar, o doente é submetido a um tratamento, e endovascular, percutâneo, apenas com uma piquinha na pele, pouco invasivo, volta no próprio dia, em que houve uma desobstrução desse setor e uma aplicação de um stent, descomprimiu, tivemos de tratar as varizes na mesma, porque já estavam lá, mas a qualidade de vida melhorou N vezes. Ainda segue essa doença? Essa vai ser para toda a vida. E está bem. Está ótimo. Pronto, bom. Nós conseguimos ver o sorriso ao entrar dentro do consultório. Ótimo, isso é que é preciso. Bom, só para fecharmos a nossa conversa, o último conselho. Um conselho, aquilo que diz aos seus doentes ou que diz aos seus amigos antes deles precisarem da sua consulta. Deixo 2, se me permitir, vou deixar 2. Sim, o primeiro é para aqueles que foram tratados, não desistam. Que esta é a maior dificuldade, é doentes que já foram tratados e tendem a esconder-se desta doença e já foram tratados, acham que isto não tem solução. E todos aqueles que têm sintomas venham o mais cedo possível. Os tratamentos hoje em dia são tão pouco invasivos e podem nem necessitar de cirurgia se for avaliado e tratado precocemente. Muito bem. Bom, é isto. É nas coisas mais simples e mais comuns que pode estar a chave para evitar os problemas e, portanto, atenção. Isto pode ser grave. Tratar das varizes de que tanta gente sofre sem dar importância. Também é cuidar bem do seu corpo e manter a saúde em dia. Mário, muito obrigado. Os seus conselhos foram preciosos. Com certeza que ajudaram-me imenso. Eu não fazia ideia de nada disto. Felizmente, ou não sei. Agora vou estar com atenção. Sim, claro. Os nossos especialistas são sempre presentes no podcast do Hospital da Luz para responder a todas as dúvidas. Siga-nos, estamos na sua plataforma preferida, com toda a certeza. Mário, muito obrigada mais uma vez e até breve. Obrigado e até breve. Obrigado. Podcast Hospital da Luz,
onde os nossos especialistas falam do que sabem.